Paulo Cogos, um libertário muito conhecido na internet, que tem os melhores memes na minha opinião, recentemente debateu com 20 esquerdistas. E claro que um dos seus principais posicionamentos é na área de economia. Por isso que hoje eu vou analisar algumas ideias de economia que esse libertário, o Paulo Cogos, vem falando por aí e se faz sentido ou não. Claro que vou analisar os argumentos apenas e não vou atacar a pessoa nem nada do tipo. E sim, memes não é ataque à pessoa, é só uma forma de dar risada porque eu faço isso com todo mundo. Se quiser pode fazer meme de mim, mas eu faço meme de todos e zoo todos também. Então, acho que algumas pessoas já entenderam isso, mas bora pro vídeo já. E a terceira afirmação é o lucro privado que gera emprego para os pobres. As pessoas precisam produzir aquilo que vai ser. Isso é a interpretação correta de uma lei de um economista chamado Jean-Baptiste Say. Se não tiver quem produza, não há quem consuma, não há qualidade de vida. Say foi um economista, de muitos anos atrás, que a gente tem até a famosa lei de Say, lei de Say, não sei se é isso que ele fala, mas a principal tese dele, que ele vem falando aqui, é que o lucro privado, o lucro do livre mercado das empresas, é o que sim gera essa empregabilidade. Então o lucro é bom, com certeza, quanto maiores empregos, mais gente trabalhando, melhor é, Pessoas só estarão dispostas a pagar a mão de obra se essa mão de obra for produtiva. Portanto, o que gera emprego produtivo para os pobres, que faz com que eles sejam remunerados e que essa remuneração tenha poder de compra de bens e serviços que vão agregar qualidade de vida na vida dos pobres, é preciso que haja um empresário que vai lá investir esperando ter lucro. E esse lucro é que é reinvestido para aprimorar os processos produtivos. Então, como dizia o Ludwig von Mises, grande economista, é a quantidade de capital privado investido per capita que vai aumentar o padrão de vida dos pobres. Vamos agradecer todo mundo aqui ao empreendedor privado e o seu lucro. Tá, só explicando melhor ainda a tese, quanto maiores os lucros, o capital per capita, empresas lucrando mais empresas melhor para as pessoas, para a sociedade. Então, gira em torno dessa tese e agora vai vir os debates que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Para a gente analisar a sua afirmação, seria interessante ter algum estudo econométrico por trás. Por quê? A gente tem estudos econométricos que têm uma relação entre a complexidade econômica e a empregabilidade, porque a indústria ela emprega mais do que o agro. Existe algum estudo econométrico que faça uma relação entre lucro e empregabilidade? Tá, só para quem não entendeu, quando a gente fala de estudo econométrico, a gente vai começar a entrar na econometria, que é um tema que pouca gente sabe, talvez nem todo mundo que está nessa área vai entender, e ela é muito interessante. Aí você pode se perguntar, o que é econometria, claro? A econometria, a gente começa a transformar algumas intuições, algumas hipóteses que a gente vê na economia, em coisas práticas, a gente matematizar um pouco isso. Então, sem econometria, a gente pode falar que um economista vai dizer, o preço afeta a demanda ou algo do tipo. Com econometria, a gente consegue tangibilizar isso e metrificar. Então, às vezes, um aumento de 10% no preço pode causar uma queda de 20% na demanda, entendeu? Então, a gente começa a um pouco de relativismo, ideias, na verdade, não é nem relativismo, e começa a metrificar as coisas, Então, a econometria consegue unir teoria econômica, hipóteses econômicas, que parte das humanas aqui, matemática, que a gente vê aí, e estatística. Então, uniu essas três áreas e eu acho sensacional. A econometria é algo sensacional, muito difícil, é uma barreira grande, assim. Você tem que estudar bastante para começar a fazer uma boa econometria, mas é algo interessantíssimo que pode acabar um pouco com esse relativismo, esse subjetivismo que a gente vê por aí na economia, que é um problema. E ela é relativamente recente, porque foi agora, com a computação, com os grandes computadores matemáticos, que a gente consegue fazer simulações mais pesadas, cálculos econométricos mais pesados. Antes, o início da econometria foi na mão, Os caras escreviam lá e iam na mão, Mas agora com computadores, então isso aqui é bem recente. Se não me engano, deve ter menos de 100 anos, deve ter uns 50 anos, 60 anos, que começou realmente agora a melhorar os estudos econométricos e começar a tangibilizar mais, a economia. Precisa de estudo econométrico, esse é o meu ponto. É uma questão epistemológica. E você consegue comprovar isso na empiria? Consigo comprovar isso através de afirmações a priorísticas que não precisam nem de estudo estatístico para valerem, porque não podem ser refutadas. Quando a gente começa a entrar nesse campo aqui, um pouco o campo da ciência também, Nem toda ciência precisa de experimento científico, Porque a economia não dá pra gente começar a fazer experimentos. Se bem que no final do vídeo eu vou falar algo bem interessante sobre isso. Mas filosofia mesmo, você não vai fazer experimentos científicos. Experimentos é muito mais usado na biologia, na saúde humana, por exemplo. Até mesmo a matemática. A matemática se desenvolve a partir de hipóteses e começamos a desenvolver os teoremas e coisas assim. A gente não precisa fazer experimentos na prática para ver se isso é verdade. A gente consegue descobrir se é verdade ou não
apenas na teoria, né, no campo das ideias ou algo do tipo. Que é algo que o Cogos vai abordar um pouco, né? Essa forma, eu não preciso da empiria ou algo do tipo, apenas argumentos a priorísticos ou algo do tipo. É meio complexo, assim, começa a ficar um debate assim. É válido também, isso é ciência também. Isso não significa que não é ciência ou algo do tipo, que associou ciência muito a experimento científico, pega tantos números de pessoas ou amostra, faz experimentos, vê isso. Isso é muito comum na humana, as ciências biológicas, né, na medicina, isso com certeza. Mas em outras áreas como filosofia, matemática, é um pouco diferente. E também é ciência. Isso na prática. Sim, algum país segue esse modelo, alguma instituição? Todos os países que enriqueceram seguiram um modelo próximo desse. É só você pegar o enriquecimento europeu do século XIX e início do século XX. Você viu o quê? Com a livre iniciativa, com o empreendedorismo. E aí estagnou quando apareceu o estado de bem-estar social, que é a tragédia do modelo norte. Não existe uma correlação entre a lucratividade e a empregabilidade. Tanto é que os setores mais lucrativos do Brasil são os bancos, não são os... Mas agora falando um pouco mais sobre a teoria, né, de lucro e empregabilidade, você vai entender que não é algo sim e não é tão simples. E temas assim da economia já começam a ser um pouco mais complexos. E as pessoas até ficam com raiva. Nossa, Lucas, você não toma posição de nada, você não fala se é isso ou não. Porque realmente não dá pra falar. A palavra favorita do economista é o depende. Não é nem sim, não, mas sim, depende. Veja bem, olhe só por esse lado. Que de fato a gente não consegue, algumas coisas não consegue. Por exemplo, oferta e demanda são verdades. Existe a verdade universal de oferta e demanda. Ninguém vai questionar isso. Agora, questionar sobre lucros e empregabilidade, aí é mais complexo. Vai ter empresas que sim, vão aumentar o lucro e vão ter maior empregabilidade, mas vão existir casos que não, que nem o Loconte vai dizer do setor bancário. Muito lucrativo e emprega menos pessoas em comparado a outros setores. Entende que já fica mais complexo, não dá para falar sim não, mas você deve analisar talvez caso a caso ou fazer estudos mais robustos para tentar entender, baseado na sua situação, se isso faz sentido ou não. Então você entende que, na verdade, o que é mais importante do que lucrar é ter complexidade econômica, ter industrialização, ter sofisticação produtiva, qualificação de mão de obra. Isso vai gerar não apenas mais empregos, como empregos mais qualificados. A questão do lucro é apenas um resultado disso, não é a causa. Discordo, porque a complexidade econômica per se não vai gerar o mesmo padrão de vida. Tem estudos econométricos que comprovam isso. O que as pessoas buscam é o lucro. O tempo inteiro. Então, um empregado mesmo, um assalariado, ele está falando, eu estou lucrando porque o meu salário vale mais do que o tempo que eu despendi. Quando o banqueiro ele aumenta a alíquota de juros e ganha mais lucro sobre um empréstimo do emprego? Aí o exemplo que você dá dos banqueiros não é um bom exemplo. Mas é o principal exemplo do Brasil. A economia brasileira, a que tem a maior rentabilidade, são os bancos. Tudo bem, mas não é um bom exemplo por quê? É um exemplo real. Porque os bancos são protegidos pelo Banco Central. Quando existe essa proteção do Banco Central, você já não está sujeito aos mecanismos de mercado de lucro e prejuízo, já não tem disciplina. Isso aqui é um grande debate que tem no Brasil, né, sobre os bancos, né? Muitos deles estão associados também ao governo. Isso seria o argumento que Cogos usa, né? Porque, não falei muito bem, mas Cogos é um libertário, né? Então ele não gosta do Estado intervir na economia e coisas do tipo. Acho que ele não é mais ANCAP, aí eu não tenho certeza, mas libertário ele é. Então, livre mercado sempre e aquilo que a gente entende como libertário, né, na sua raiz, né? Aqui no primeiro tema, acho que é isso que tem que falar, é mais tranquilo, mas os próximos temas, aí sim a gente vai começar a entrar em umas coisas mais polêmicas, mais profundas aqui. Eu quis começar mais light, algo do tipo, falando sobre isso, sobre o lucro, empresas. A minha quinta afirmação é que o salário mínimo gera desemprego. O salário mínimo gerar desemprego é óbvio. Quando o governo estipula aí um piso salarial, muita gente cuja produtividade marginal é menor do que esse piso vai simplesmente ficar desempregada. Por isso que o grande economista Thomas Sowell fala, o verdadeiro salário mínimo é zero e se chama desemprego. Só que o salário mínimo vai acarretar efeitos ainda piores do que o desemprego. Ele vai aumentar a cartelização do mercado, porque nem todas as empresas vão poder contratar estipulado pelo governo, vai gerar bombas econômicas por todos os índices indexados ao salário mínimo e vai principalmente prejudicar as pessoas que vêm de camadas mais vulneráveis socialmente porque não vão ter acesso ao mercado de trabalho, já que o salário mínimo representa o arrancar daqueles primeiros degraus de aprendizado para poder ganhar experiência de trabalho. E hoje as empresas exigem experiência prévia e muita gente não tem. Por quê? Porque elas não vão pagar menos do que o governo não deixa. Mais uma regulamentação estatal aí. Tá, agora é a hora de explicar. Esse debate de salário mínimo também, há alguns anos vejo muito isso. Qual que é a ideia dele, a tese dele? É que o salário mínimo gera desemprego. Porque se é estabelecido um salário mínimo que deve ser pago, né, para quem trabalha, as pessoas que não têm essa capacidade produtiva não conseguem atingir esse salário mínimo. Ou seja,
o empresário ou quem vai empreender não vai contratar a pessoa porque não faz nem sentido ela contratar alguém que gera menos do que o salário mínimo, ou seja, vai gerar desemprego. E muito desse argumento é fundamentado, né, principalmente os ANCAPs, né, os libertários, acredito, na história que o salário mínimo foi uma lei racista, né? Criada para que os negros não entrassem no mercado de trabalho, ou seja, estabelecesse um mínimo aqui e eles não teriam acesso à educação, algo do tipo, ou seja, geraria desemprego, eles estariam à mercê da sociedade. Eles usam muito esse argumento, que eu não fui a fundo dessa história, pode ser verdade mesmo, eu não discordo disso ou concordo, mas eles partem disso e trazem para os dias atuais. E é um grande debate agora se o salário mínimo gera desemprego ou não. Não é tão simples quanto parece, eu vou dar prosseguidade, vou desenvolver isso. Vamos sair da teoria aí para a prática? Já tô nela. Prática. Quais são os maiores salários mínimos do mundo, dos países? Aí você vai citar um monte de países envolvidos que tem salário mínimo alto, e não é isso o caso. O caso é quantas pessoas estão desempregadas. Isso, maravilha. Então vamos pegar, por exemplo, a Austrália. A Austrália vamos pegar, por exemplo, também menos 5% de desemprego. São os maiores salários mínimos do mundo. Sabe onde tem os menores salários mínimos do mundo? Em países que você vai falar que tem alto índice de desemprego. Não, eu não vou falar. É realidade. Então fala. Ou seja, exatamente. O continente que tem o maior nível de desemprego, que também é o continente. Qual a capacitação da mão de obra na Austrália e no Luxemburgo? Altíssima. Ótimo. Junto com o salário mínimo. Certo. Ou Então, seja, não. a premissa está errada. Não. Aí eu tô falando justamente o seguinte. Você estipulou um salário mínimo, que para mim é um absurdo, mas enfim, você está colocando num país onde a mão de obra é capacitada. Isso. O que o Paulo fala aqui é que quando se a mão de obra é capacitada, pode o salário mínimo ser alto, porque a mão de obra é capacitada. Isso sim se encontra nos países que ele argumentou, desenvolvidos. Austrália, Luxemburgo. Agora, os países que não estão em desenvolvimento, que têm maiores desempregos, o salário mínimo não vai... As pessoas não têm capacidade de atingir ele. Porque, veja bem, numa sociedade onde todo mundo é muito inteligente e capacitado, pode ter o salário mínimo que for, que o desemprego será baixo. Então, entende que a gente tem que tentar entender a causalidade e correlação. Correlação não significa causalidade, né? Um causa o outro ou coisas do tipo, mas podem ter correlação. E, para dar um contra-argumento muito interessante aqui, que eu acho bem legal, em 2021 tem um economista chamado David Card, que ele fez uma espécie de experimento sobre o salário mínimo. Que a pergunta é simples: salário mínimo gera desemprego? Sim ou não? Ou depende, talvez. E ele chegou a uma conclusão muito legal. David Card percebeu que em 1992, na Nova Jersey, ele viu que o salário mínimo aumentou. Só que no estado lá, próximo do lado, manteve mais abaixo. Então foi a condição perfeita para ver se, de fato, o aumento desse salário mínimo, como regra, ia causar um desemprego. E ele viu isso nas lanchonetes. Então ele analisou várias lanchonetes, fez os estudos econométricos e conseguiu, de certa forma, fazer um experimento social que as condições deram certo e coisa do tipo, algo que é realmente inovador. Tanto é que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia em 2021 por conseguir fazer esse experimento e chegar a conclusões, que é além da matemática e da teoria que a gente vê nos livros, mas conseguir pôr um pouco em prática isso, né? Algo inovador. Porque aquilo, né? Ideias, beleza, todo mundo tem, mas na prática, vamos ver isso, né? E o resultado foi um balde de água fria. O aumento do salário mínimo em uma pequena quantidade, que acho que foi de $4,25 para 5, algo do tipo, não gerou desemprego, pelo contrário, gerou até um pouquinho mais de emprego. Então os preços subiram levemente, né? O salário mínimo subiu, a empresa repassou isso nos preços do hambúrguer, né? Então houve um aumento dos preços, né? E não houve desemprego, né? Houve uma empregabilidade, né? Então os funcionários lá começaram a ganhar mais e não foram demitidos, né? Então é um caso inovador, né? Algo do tipo. Então por isso que eu acho legal, né? Além das ideias, a gente não pode se apegar muito a elas, a gente usa elas para desenvolver a teoria. Por isso chama teoria, né? E na prática, caso a caso, a gente tem que analisar. Mas também existem casos, né? Agora a gente fala, então quer dizer que só aumentar o salário mínimo? Claro que não. Se você aumenta o salário mínimo da noite para o dia de 1.500, não sei contar hoje, para 3.000, vai causar o desemprego em massa. Isso é óbvio. Não são coisas gradativas, né? Tem que ver o crescimento econômico. Além disso, isso não é nem a parte fundamental. O que, na verdade, importa é a capacitação dessa mão de obra. Então, é sim oferecer serviços de capacitação. O SESC lá, por exemplo, né, o Senai, né, esses cursos aí são ótimos, que um indivíduo que não tem conhecimento e não consegue acessar esse conhecimento, né, ou por conta das condições, ou tudo tipo, né, enfim,
é necessário que exista um mecanismo, isso é mais importante do que o salário mínimo, que existam mecanismos que a pessoa possa se capacitar mais. Ninguém quer ganhar um salário mínimo, todo mundo quer ganhar mais salário mínimo, né? É claro. Então, se existe hoje em dia escolas, né, técnicas, coisas do tipo que possam oferecer às pessoas que capacitem e consequentemente vão ganhar mais que o salário mínimo, isso que é o mais importante, né? Mas isso também é difícil, né? Exige política, exige um monte de coisa, né? E no Brasil isso aí é um pouco complicado, né? Mas sim, o salário mínimo não necessariamente causa desemprego, vai depender muito caso a caso. Se principalmente se a mão de obra está de fato capacitada ou não. Então tem o exemplo que no Luxemburgo, a Austrália, que ele falou, mas tem outros exemplos da África e coisas do tipo. Então, o principal tema, né, aquilo que eu falo, é difícil, né, depende, né? Então, voltando lá pro trabalho do David Card, o que eu gosto de dizer é que a conclusão dele é mostrar que o mercado de trabalho é imperfeito. Então, às vezes as teorias perfeitas não vão funcionar sempre. Vão funcionar às vezes em caso a caso, ou às vezes não, vai depender. É complexo, né? Por isso que não dá pra, no fim, dizer sim ou não, né? No fim, a palavra favorita vai ser depende, né? Que não dá pra se basear em opiniões. Eu vejo que muita gente se prende a opiniões e pega uma bandeira, levanta essa bandeira e nunca mais olha para outros lados, né? Impressionante. Por conta desse meu posicionamento, muita gente tem dúvida, né? Qual que é a sua ideologia, né? E eu não vou falar, vai ficar aí, vocês vão tentando adivinhar, né? Qual que é o meu pensamento, onde eu vou chegar, né? Enfim, mas a principal ideia, né, é causar esse senso crítico e trazer à tona a credibilidade da matéria de economia, porque a internet, nem esse debate foi muito bom, mas a internet em geral, né, principalmente nesses últimos tempos, eu venho vendo que simplificaram o termo economia e todo mundo virou economista, todo mundo dá opinião de economia e virou algo muito simplista e bobo. Realmente virou bobo. Os comunas falando de economia, os liberais falando de economia, todo mundo assim deixou o tema bobo. Muito fácil, é muito bobo. Eu consigo facilmente os argumentos mais bobos dos liberais e comunas mandar um contra-argumento, porque eles são muito bobos, são fúteis, assim, quase inútil, assim. E na verdade não, né? A realidade, a economia é algo muito mais interessante, algo muito mais profundo. Existem muitos estudos a decorrer de certos temas. Não dá para ser especialista em todo tema também. Tem temas que eu não sei. Eu mesmo não sou tão especialista nesses temas, entendeu? Por isso que eu tenho que pesquisar, ver artigos, porque o que não falta na internet é ministro da economia que é especialista em todos os temas. E a gente tem que normalizar o não sei. Muita coisa que vocês perguntam, eu não sei, eu já respondo assim, não sei, ué. Isso é normal, né? Estranho seria a pessoa que sabe de tudo, né? Aí eu acho um pouco estranho, né? Mas enfim, vamos pro próximo corte, que também é um pouco polêmico, e eu vou tentar destrinchar melhor as ideias. Paulo, acho que as pessoas que me antecederam aqui falaram muito bem sobre os elementos econômicos que desmentem essa sua afirmação. Mas eu acho que, para além disso, tem uma questão a priori que é sobre o que é emprego para você? Para que serve emprego? Olha, emprego é quando a pessoa consegue vender a sua mão de obra, sua força produtiva, em troca de uma remuneração. Qual que é a função social do emprego? A função social do emprego seria o sujeito conseguir ter uma dignidade, um aumento da sua virtude em produzir um bem comum e ter uma remuneração digna. Você acredita que o emprego tem que produzir dignidade. Agora, como que o emprego produz dignidade se você não tem um mínimo de regulação do que essa pessoa vai receber? Você está aqui defendendo, por exemplo, contra benefícios sociais que pagam 150, 180 reais por uma pessoa. Você acha que alguém deveria se submeter a trabalhar por menos que isso? Em primeiro lugar, uma pessoa que realmente queira... Esse é o clássico argumento, sim, muito bobo, na minha opinião, que muitos à esquerda, bem à esquerda, usam, mas não os mais desenvolvidos. É o argumento mais bobo aquilo, né? Você não quer que as pessoas trabalhem, né, por salários dignos? Você é a favor da escravidão? Você é a favor? Óbvio que não, né? Isso aí é tipo assim, mano, que pergunta, que pergunta é essa? Óbvio que não. Uma coisa é fato, todo mundo concorda que todo mundo deve ganhar bons salários, todo mundo deve ter dignidade, trabalho que não paga é ruim, ninguém quer ficar pobre para sempre, pobreza é algo ruim, né? Pobreza não é bom, né? Romantizaram também. Pobreza, né? A falta de dinheiro, falta de desenvolvimento é algo ruim. Ninguém quer viver na pobreza. Todo mundo quer prosperar. Infelizmente, as condições são diferentes. Que nem eu falo, existe até um termo, que eu não sei se é esse o termo correto, mas que eu acho que é aspiral. É uma aspiral da pobreza. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem condições, né? Vamos dizer assim, você não tem nada, que é
boa parte dos brasileiros, é muito difícil, é mais difícil ainda sair desse estado. Que é muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa que tem capital, tem lá 1 milhão e fazer 10 milhões, do que uma pessoa que não tem nada e fazer 100 mil, por exemplo. Porque é uma espiral, quase que você não consegue sair da própria pobreza, porque é difícil, a própria economia explica isso, né? Falta de capital humano, falta de desenvolvimento, investimento. Como você vai prosperar sem investimento, né? É muito mais difícil. Não vou falar que é impossível, é claro que não. Mas assim, as condições são diferentes e o jogo é diferente. É possível, né? Todo mundo tem que batalhar para isso, né? Mesmo os jogos sendo diferentes, as condições diferentes, né? Não faz sentido querer ficar, né, numa situação ruim. De algum jeito vai ter que sair, né? E infelizmente o que o governo deveria fazer, né, é facilitar esse game, né? Que da minha visão, acho que ele não facilita, eu acho que ele dificulta, né? Mas enfim, é um problema assim, é bem complexo, bem profundo, mas esse argumento aí que ele é a favor das pessoas ganharem salários indignos, assim, não faz nenhum sentido. E ter um motivo da sua virtude no seu trabalho, ela não vai querer que aquilo seja fruto do Estado agredindo. Mas da onde que a virtude? O problema é que você debate a partir de uma perspectiva religiosa. E na tua religião, sim, sem dúvida. Deus é o mercado e o Estado... Isso aqui, quando eu vi isso, eu dei tanta risada, porque completamente alucinada. Essa aqui tá alucinada no debate, assim. Não faz nenhum sentido isso, entendeu? Que o mercado é Deus e o outro lá, sei lá o que é o diabo, assim. Isso aí eu só achei engraçado mesmo. Porque debate é assim, você consegue notar quando a pessoa tá debatendo as ideias da forma honesta e quando, às vezes, ela não entende o seu lado e ela acha que você é um maluco. Isso acontece. Ela acha que você é um maluco, que você é a favor de coisas malucas e não consegue raciocinar ou coisas do tipo. Eu vi também recentemente o debate do Richard com o vegano. Vi muita loucura ali. A pessoa não tá raciocinando, não consegue fazer o debate dos argumentos, assim, entende? Isso é um problema. Talvez seja o formato do debate, talvez seja a internet, eu não sei. Talvez seja as bolhas que a gente vive hoje em dia, né? Porque, claro, uma pessoa em sã consciência, né? Bons economistas de qualquer lado que seja, vão defender boas ideias e o fim é o mesmo, né? O fim é o mesmo. Todo mundo trabalhando, enriquecendo, prosperando, suas virtudes se aflorando, né? Buscar as virtudes, é claro, né? Isso é o óbvio, né? Agora, quais são os meios para isso? Você debate essa forma como você pensa. Mas isso está completamente contraditório com a realidade. Quem explora o trabalhador é o mercado. E o Estado, e nisso eu vou concordar com você, o Estado é capitalista. Ele serve para gerenciar os interesses da burguesia. Então, a tua lógica de contraposição entre mercado e Estado, ela sequer é real. Não, eu não sou um maniqueísta de Estado bom e Estado mau. O homem é mau, contaminado pelo pecado, e tem homens no Estado e tem homens no mercado. E meu Deus é o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou. Qual que é o problema? Aqui você fala pouco de solidariedade. Jesus falava que é mais fácil passar um camelo por dentro de uma agulha do que o rico entrar no portão do céu. Rico e de você quê? Tá aqui. Rico de quê? Não era rico de conta bancária, não. Era rico de soberba. Ah, e você altera até a Bíblia. Magistério da Igreja Você altera Católica. até a literatura que pra você é sagrada. Magistério da Santa Igreja Católica. E a defesa dos bilionários, do 1% mais rico. Você tá defendendo que sobre as costas de uma população que já é hiperexplorada, que as pessoas sejam ainda mais exploradas sem ter um mínimo de regulamentação. Não é isso que eu defendo. Inclusive, se você quiser falar de dignidade, falar do salário mínimo, que é eugenista e racista. 7,55. Aquilo lá que eu falei, mas isso aqui é da parte do debate, aí é aquilo, né? Já começa a ficar maluco, assim. Vejo muitos... É o clássico estereótipo, né? Agora a gente vai entrar um pouco no que a gente vê hoje em dia, né? Socialmente, né? É o estereótipo da pessoa bem à esquerda, né? E olha, esse canal aqui tem comunistas, assim, que se inscreveram e me elogiaram. E eu falo, seja bem-vindo. Esse canal aqui, todo mundo é muito bem-vindo. Tem alguns ANCAPs, tem os comunistas. Eu acho que estou criando a comunidade mais maluca da internet. Meu objetivo é um dia poder reunir presencialmente todo mundo e ver o que vai sair disso aqui. Que o pessoal tá entendendo. Eu tô tentando mostrar a incoerência de certos estereótipos, né? Que vários debates eu mostrei isso, né? Não é tão simples quanto parece, né? As coisas. E esse estereótipo, né, dessa mulher aqui, os argumentos, os debates delas foram bem ruins, né? Que é o que vejo muito nesse formato 1 contra 30. Pessoas que vão mais pela emoção, né? Do que realmente tentar debater a ideia. Nunca vi até hoje alguém mudar de ideia, né? Ou algo do tipo. Ou falar, nossa, eu acho que
Acho que eu errei mesmo no conceito, talvez seja esse caminho, né? Nunca vi alguém fazer isso, tá? Porque talvez o ego não permite, né? Talvez não seja legal, né? Porque todo mundo abraça uma bandeira, abraça uma causa, e quando você levanta uma bandeira, aí você tome cuidado, né? Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nas ideologias, né? Na polarização ou coisas do tipo. Eu mesmo estou tentando entender isso, estou estudando, né? Para ver o que faz sentido, é claro. Nem eu tenho a resposta, né? Tem muita gente que fica brava comigo porque eu não dou uma resposta direta, né? Apesar de isso não ser em cima do muro, muita gente acha que é ficar em cima do muro. Não. Eu acho que existe certo e errado. Eu tenho opiniões fortes sobre vários assuntos aí, entendeu? Nem tudo é veja bem, depende. Tem coisa assim que é certo e errado. E não sei onde se encaixaria, né? Isso, né? Qual seria a ideia que se encaixa? Se alguém souber aí, me fala. Mas eu acho que foi isso o vídeo. Gostei do debate do Paulo Cogos. Eu acho os memes deles os mais engraçados. Os mais, definitivamente, os que eu mais dou risada, assim. É uma figura, mas nesse debate ele foi muito respeitoso, pelo que eu vi, né? Não vi 2 horas, mas vi bastante do que vi, né? E ele tava bem tranquilo, assim. E a gente tem que parar de começar a zoar as pessoas, ou nem ver o que elas vão falar por causa dos memes ou coisa do tipo, ou zoar da onde ela veio ou coisa do tipo, que é o que acontece muito, né? Eu falo, eu dou risada dos memes porque eles são engraçados, tem que rir mesmo. Mas eu vi o que o Paulo Cogos falou e fui atrás, né? Fui pesquisar de forma séria. Trato todo mundo de forma séria, com respeito. Todo mundo que eu já fiz vídeo, eu falo, eu trato de forma seríssima. Não fico zoando, não fico diminuindo a pessoa ou coisa do tipo. Então todo mundo merece tratar de forma séria. E se a pessoa não trata você de forma séria, eu também não vou tratar. Quando tem gente que começa a me zoar assim, mas de uma forma, começa a criticar, mas falar bobagem, aí eu já começo a entrar na pira dela e falo bobagem junto, assim. Porque eu acho engraçado, eu só acho, dou risada, eu não levo as coisas tão a sério. Vocês têm que aprender a rir mais, assim. Principalmente em temas de economia, aí todo mundo maluco, assim, inimigo, assim, mano. Calma lá, né? Mas enfim, espero que tenha gostado. Se inscreve aqui no canal se você gostou, veja esse vídeo. E até a próxima.